Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô, professor Olavo? Eu? Oi, boa noite. Marcelo Dornelas aqui, município da Serra Grande Vitória de Santos. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria que o senhor, professor, fizesse um paralelo entre Carlos Lacerda, Roberto Campos e Ademar de Barros. Ah, eu vi a sua mensagem aqui, já estava até separado aqui para eu responder. E se eu podia também saber se havia alguma rixa entre eles e por quê, né? Houve várias. Eram três tipos extraordinários que nunca mais aparecerão na política brasileira. Né? O Roberto Campos é um cara que começou, ele foi ministro do João Goulart, ele era nacional desenvolvimentista, estatista, né? Como todo mundo. Mas um dia ele viu a luz e percebeu que essa economia estatal não funcionava. E daí começou a escrever o contrário, o pessoal ficou morrendo de raiva dele, né? E era um homem, o Roberto Campos foi meu amigo, era um sujeito divertidíssimo, uma pessoa de bom coração, né? Sempre me pareceu um homem muito simples, muito sincero em tudo que dizia. E, vamos dizer, nós devemos a ele o começo das reformas econômicas que resultaram no famoso milagre brasileiro, na época que o Brasil crescia 15%, a economia brasileira crescia 15% ao ano, e 30 ou 40 milhões de pessoas saíram da miséria e se integraram na economia. Veja, isso numa época a população brasileira era 3 vezes menor, e agora o Lula fica se gabando de que ele tirou 30 milhões de pessoas da miséria, mas ele tirou tomando dinheiro das pessoas, com dinheiro de imposto. Né? E essa turma, vamos dizer, os ministros da economia do governo militar, que foi o Roberto Campos, o próprio Delfim Neto, esse pessoal fez um trabalho magnífico, tá entendendo? E tirou a economia brasileira da merda. Né? Quanto ao velho Ademar de Barros, o Ademar de Barros era um político de origem getulista, portanto um estatista, mas ele era um tipo, vamos dizer, era o socialista anticomunista, tá, né? O pessoal dizia que ele roubava pra caralho. Eu não sei se roubava, mas o fato é que encontraram lá um montão de dinheiro no cofre dele, mas não sabe se o dinheiro é roubado. Que ela é que roubou foi a dona Dilma, que até hoje não explicou no que usou o dinheiro. Certamente comprou chiclete com 2 milhões de dólares, né? Hoje equivaleria a 20 milhões de dólares. Mas ninguém sabe a origem daquele dinheiro. Então o Ademar de Barros, ele era um empresário, ele era dono da Lacta, fábrica de chocolate, tinha dinheiro pra caramba, e não ver por que ele precisaria roubar, né? Mas diziam isso. Agora, o fato é que ele foi um grande governador de São Paulo. Ele fez o Hospital das Clínicas, ele fez a rodovia que vai para Santos, a Via Anchieta, fez uma pá de coisa, quer dizer, é um grande realizador, é o famoso rouba mais faz. Quer dizer, eu não sei se ele roubou, mas que ele fez. Né? E excelente governador também foi o grande inimigo político dele, que foi o Jânio Quadros. Era incrível, porque um odiava o outro, e os dois foram grandes governadores de São Paulo. Né? Então, naquela época você tinha esta oposição, vamos dizer, feroz entre pessoas de alta competência. Quer dizer, eles de fato competiam fazendo o bem, fazendo o que é certo, fazendo o que era bom para o país, porra. Cada um com as suas ideias. Né? O Jânio era um conservador clássico, né? E o Ademar de Barros era estatista, meio socialista, essa coisa toda, mas anticomunista, certo? Naquele tempo ainda existia no Brasil essa coisa incrível que existiu aqui nos Estados Unidos ao mesmo tempo, que era o socialista anticomunista. Né? Quanto ao Carlos Lacerda também, olha, ele foi o melhor governador que o Rio de Janeiro já teve. Naquele tempo o Rio de Janeiro chamava Guanabara. Você vai lá naquela orla marítima maravilhosa do Rio de Janeiro, foi o Carlos Lacerda que fez tudo aquilo. Antigamente a praia era um negocinho exprimido, né? E toda hora, quer dizer, era inundada, quer dizer, quando a maré subia, inundava a rua. O Carlos Lacerda fez um aterro, derrubou um morro, fez um aterro em toda a praia, chamou o Roberto Burle Marx para fazer aquele jardim maravilhoso, né? E fez do Rio de Janeiro essa maravilha que depois o Rio se tornou. Também o Rio de Janeiro é uma cidade que faltava água desde o tempo do Império. Né? E o Carlos Lacerda fez lá aquela adutora do Guandu, acabou com o problema da água no Rio de Janeiro para sempre. Né? E ademais, é um homem de um talento extraordinário, um excelente jornalista, excelente escritor. Tá certo? E um homem de uma coragem, é uma coisa que falta hoje, as pessoas não são capazes de imaginar. Eu lembro quando teve lá o golpe de 64, o comandante dos fuzileiros navais, que era o almirante Cândido Aragão, disse que invadiu o palácio do governo do Rio de Janeiro. O Carlos Lacerda, mais o Abreu Sodré, mais uma meia dúzia de cara, mais o Davi Nasser, pegaram cada um lá um revólver, uma espingarda, né?
e se trancar lá no palácio e for pro rádio dizer: ô Aragão, vem pra cá que eu vou matar você pessoalmente, vai tomar no cu, seu filho da puta. O Aragão foi lá, você foi, eu também não. Até hoje estou esperando o Aragão lá, né? Então, eram tipos extraordinários, né? Depois, por exemplo, o Roberto Campos e o Carlos Lacerda, que estariam de acordo no começo da Revolução de 64, depois brigaram, porque o Carlos Lacerda fez muito bem de cobrar do governo a sua promessa de fazer eleições em 6 meses. Eleições que, se acontecessem, elegeriam certamente como presidente da República o próprio Carlos Lacerda, que era o político mais popular na época. Tá certo? Mas alguns milicos invejosos decidiram cortar a cabeça do Carlos Lacerda, tá certo? E mandar lá o Roberto Campos, que era ministro, fazer um discurso, né, contra o Carlos Lacerda na televisão. O Roberto Campos, que não era um político, não era ele era um professor universitário, não era um orador político, não tinha habilidade para isso. Foi lá e fez o que podia, né? E daí disse que ele estava andando na praia depois daquele discurso e ele viu chegar um negão imenso na direção dele e falou: puta, deve ser uma cara do Carlos Lacerda que veio aqui me bater, tô ferrado, né? O Roberto Campos era um homem pequenininho, né? Mas o negão chegou, levantou o Roberto Campos e disse: é isso mesmo, doutor Roberto, caga latim neles, né? Então, estava lá apoiando. O negão era adepto do governo contra o Carlos Lacerda. Mas foi uma pena, né, essa briga entre eles. Eram dois grandes homens. O Adhemar de Barros também foi um grande homem, não se pode negar que foi um dos grandes governadores de São Paulo.